É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês nessa noite fria, um dia muito chuvoso, de muita chuva. Não sei por aí para onde vocês estão, né? Mas aqui está muito frio. Hoje, Floripa chegou a 3 graus aí, pela manhã, é uma temperatura que assusta qualquer um. Mas faz parte do inverno, né? Eu particularmente sou mais fã dessa época, desse frio aí. Eu sou mais fã do que do verão. No verão é uma coisa melequenta, né? Nossa, você tem que trocar a camisa 2 vezes por dia, né? Então você vai, tem que estar com ar-condicionado. E no inverno não, no inverno você dorme bem, trabalha bem, come bem, e veste bem, é uma beleza. Mas é claro que daí tem gente que não suporta, né? Tem gente que não gosta. Eu até deixei uma informação aqui usando a Íris como exemplo de pessoas que não gostam de frio, que vão sofrer mais no inverno. Vou mostrar o tipo de Íris que é. Tá bom, gente? Mas a gente vai falar sobre esse tema aqui hoje, né, que é o inverno sem risco, né, protegendo você, seus pacientes, com intervenções estratégicas. É o que nós vamos estar falando aqui hoje, tá bom? O Luiz fez uma belíssima de uma palestra tratando sobre o assunto já, e a gente vai complementar e adicionar, agregar algumas coisas a mais, mas seguindo a mesma ideia, seguindo o mesmo raciocínio. O inverno realmente é particular, né? Ele tem aquela coisa de ser, digamos assim, mais, mais acentuado para algumas pessoas, mais leve para outras e por aí afora. O que que acontece O que que acontece? É que tudo tem temporada, né? Por exemplo, quem tem uma casa na praia para aluguel, que ele ganha dinheiro alugando a casa, qual que é a época que ele vai ter a temporada dele? Vai ser no verão. Então, as imobiliárias têm a temporada dela, no verão. No verão, eles alugam muito mais casa, principalmente quem trabalha com o mercado de verão. Então, tudo tem sua temporada, tudo tem sua época. Inclusive a funerária. Funerária também tem a temporada dela. E a temporada da funerária qual é? Inverno. É quando eles mais é a época do ano que eles mais faturam no inverno. Porque, sabe, gente, aí leva-se em consideração doenças crônicas já existentes, leva-se em consideração a idade, leva-se em consideração as particularidades do inverno. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso aí. E tem aquela coisa do inverno, o inverno ele tem aquele estado mais, provoca um estado mais de rigidez, de tensão na musculatura, então a musculatura fica mais rígida. Aí o primeiro coração está aqui, ó. Ele pulsa o sangue, joga para as artérias, através de movimentos peristálticos, levam o sangue para o corpo todo. Então leva nutrientes, leva oxigênio, leva vitaminas, enfim, leva tudo. Aí o que acontece? Quando chega no inverno, a rigidez muscular aumenta. Então, os movimentos peristálticos das artérias ficam mais limitados, devido à rigidez que impõe ao sistema circulatório. Então, ela fica mais rígida, as artérias. Aumenta a rigidez. Então, os movimentos peristálticos ficam mais limitados, consequentemente, impedindo de chegar um fluxo de sangue ideal, de oxigenação e de nutrição nas extremidades principalmente. Então, com isso, nasce o estado de pressão alta, que é bem complicado no inverno, né? Que é bem mais difícil para tratar a pressão no inverno, é bem mais complicado. Nasce essa parte circulatória toda mais alterada. Então, o inverno ele pode parecer aconchegante, né? Tem pessoas que gostam de tomar um vinho no inverno, reunir em volta da lareira, e realmente tem o seu lado bom, é como eu falei logo no início. Mas ele traz uma série de riscos à saúde, tá entendendo? Principalmente no caso dos idosos, no caso de crianças, de pessoas com doenças crônicas, ele traz essa possibilidade. E eu relaciono aqui alguns dos principais perigos no caso do inverno. Uma delas está relacionada com as doenças cardiovasculares, né? O que que o frio provoca? Que eu já falei um pouco a respeito. Ele provoca
a contração dos vasos sanguíneos, o que aumenta a pressão arterial, o que exige mais esforço do coração. Nas artérias, encontramos um verdadeiro segundo coração. O primeiro coração está aqui, pulsa o sangue, joga para as artérias. E como eu falei, as artérias, através dos movimentos peristálticos, levam o sangue para o corpo inteiro. Então, quanto mais liberdade de movimento tem essas artérias para se movimentar, melhor será a nutrição, melhor será a oxigenação do sangue e no tecido. Agora, quando aumenta a rigidez, dificulta esse processo. Então, para vocês terem uma ideia, isso pode elevar, aumentar em até 30% os casos de infarto e AVC em temperaturas abaixo de 14 graus. Então, abaixo de 14 graus, tem idoso em casa, tem crianças, tem idosos com doenças crônicas, precisa ser agasalhado. Necessita ser bem agasalhado, entendeu? Porque há um esforço realmente dobrado para o coração no caso da rigidez da musculatura. Outro caso que acontece também no inverno é a hipotermia, que é quando a temperatura corporal cai abaixo de 35 graus. 35 graus centígrados. O corpo pode entrar em colapso. Os sintomas, eles vão de tremores, de confusão mental, né? Até risco de parada cardíaca em casos mais graves. Então, no caso de hipotermia, a temperatura cai abaixo de 35 graus, claro que não é para todos que vai ter esse impacto, mas se nós analisarmos bem, em relação aos idosos, tem mais possibilidade, tem maior possibilidade. Eles estão mais vulneráveis, está entendendo? Estão mais vulneráveis. E algumas pessoas, né, pessoas aí com esse padrão de íris, eles sofrem mais no inverno. Esse anel que está aparecendo por fora na íris aqui, tá vendo? Esse preto aqui na pontinha da flecha azul aqui é o chamado anel de congestão venosa, o anel de pele. As pessoas que são portadoras desse sinal, elas têm pele fria, pele fria, os pés gelados, extremidade fria, e elas são mais friorentas. Isso eu falo independente de problemas com a tireoide. Porque as alterações de tireoide também traz problemas relacionados com ser friorento demais. Só que no caso dessa íris, ela tem dois assuntos que complicam essa pessoa no inverno. Primeiro é o anel de pele. Segundo, esse anel branco que está avançando sobre a periferia da íris, esse mais claro, né? Esse aqui dá para ver melhor. Esse anel mais claro, branco, como se fosse uma névoa, avançando sobre a íris, quem tem esse sinal tem sérios problemas circulatórios. Isso aí acontece. Tem pessoas que dá para ver a olho nu. E se você olhar a olho nu, pode falar que tu tem problema circulatório que não tem. Não existe pessoas com esse sinal sem problemas circulatórios, entendeu? Então, quem já tem problema circulatório, no caso assim, que a gente já consegue olhar um pouco mais adiante, porque olhando na íris, ela já dá um universo para a gente, que seria o caso do anel de pele, pele fria, extremidade fria. Essas pessoas são mais friorentas. E as pessoas com esse sinal aí, com essa névoa branca, então isso está indicando que é uma alteração circulatória bem severa. Quando esse branco fica bem denso mesmo, fica bem compacto mesmo, aí já é processo obstrutivo de artéria. Mas aqui já está acontecendo processo obstrutivo de artéria. Então, essas pessoas com essas características, elas vão sofrer mais no inverno, elas vão ser mais penalizadas no inverno. Entendeu? São os dois sinais na íris que mais dizem assim, ó, você toma cuidado. Principalmente quando existe histórico de infarto e AVC na família com esse sinal, né? Então tem que ficar mais atento. Outras doenças que atacam muito no inverno, né? Na realidade, acho que é o que mais ataca, são as doenças respiratórias, que é o caso da gripe, dos resfriados. A sinusite ataca bastante, na verdade, a rinite. E até crises de asma e de bronquite também são bem mais comuns, são bem mais
é fácil de se manifestar no frio. E é que as pessoas elas tendem a ficar em ambientes mais fechados no inverno, mal ventilado, porque às vezes abre uma janela, abre uma porta e entra aquele vento frio, aquele vento gelado, e ele não é bem-vindo. Então a gente acaba ficando mais tempo restrito nos ambientes de, digamos assim, de menor oxigenação. Outra coisa que acontece no inverno também, que acaba interferindo no processo, primeiro é a alimentação e segundo é o sedentarismo. Então, por quê? No inverno é comum usar os alimentos mais calóricos, não é verdade? Pratica menos atividade física, e aí isso vai levar a ganho de peso. Por isso, quando termina o inverno e começa o verão, as academias ficam lotadas, não é verdade? A gente já sabe que é assim que funciona. Então, houve um excesso no inverno. Apesar de que no inverno se queima mais calorias, né? Para manter a temperatura, num dia de frio como está hoje, por exemplo, então se queima mais energia. Então, mas se não tem atividade física, a tendência de parte dessa energia é acumular. Então, isso aí pode levar a aumento de peso, pode levar a aumento de colesterol e, e descontrole na pressão arterial, descontrolar a pressão. Então, tudo isso é possível, tá bem? Então, são fatos que realmente podem ocorrer no inverno. Durante o inverno, algumas causas de morte elas se tornam mais frequentes. Então, devido, claro, que as baixas temperaturas com estado de rigidez, que é um fator que compromete, e também no comportamento que muda no inverno, né? Então, certos hábitos que a gente no verão não faz e que no inverno a gente acaba colocando em prática. E as principais causas dessas aí é o seguinte: são as doenças cardiovasculares. Doenças cardiovasculares manifestam muito no inverno. Então, assim, quem tem idoso em casa, dia de frio, principalmente quando sai da cama ou quando vai sair de casa, mudar o ambiente, é preciso agasalhar bem, entendeu? É preciso se agasalhar bem. Principalmente quando já existe aquela genética favorável ao infarto, quando tem histórico familiar de infarto, de AVC, então esse cuidado tem que ser mais atento ainda. O infarto e AVC, eles aumentam significativamente no frio, em até 30% no caso do infarto e 20% no AVC. Então, veja bem, nós precisamos realmente tomar cuidado. Não é uma questão de resistir ao frio, entendeu? Mas é uma questão de cuidar, que é uma estação que proporciona uma vasoconstricção, digamos assim, bem acentuada, né? Bem forte. E essa questão de aumento do aumento de infarto de AVC, isso ocorre porque o corpo reage ao frio com a vasoconstricção, conforme eu já falei, né? Então ocorre aqui um chamado estreitamento do vaso. Isso vai elevar a pressão arterial e vai elevar sobrecarga no coração. Então isso é fato, né? Isso aí realmente é fato. As infecções respiratórias também é outro fator, né? O caso da gripe, pneumonia e tem outras, né? Naturalmente doenças respiratórias que têm mais facilidade de se espalhar, entendeu? Principalmente o que eu acabei de falar agora há pouco, nos ambientes fechados, no mal ventilado. E isso é comum, né? É comum e compreensível, né? Porque não ter uma janela aberta, uma porta aberta, com vento gelado cortando por dentro de casa, ninguém merece, né? Nem mesmo eu que gosto do frio, que gosto do inverno, né? No inverno, então tu pega um sobretudo assim, põe, sai, né? Então sai chique, é gostoso, mas tem uns cuidados que tem que ser tomado naturalmente. Então não é uma coisa que, é só problema, não. Tem o seu lado legal também. E outra coisa, outro fator, né, que também tem que ser ponderado, são as complicações de doenças crônicas. Então, no caso de doenças crônicas, no inverno, elas têm tendência a se descompensar com muito mais facilidade, com mais intensidade também. Então, o frio ele pode descompensar condições como diabetes, no inverno pode sofrer um pouco mais, hipertensão, que a gente já falou, as doenças pulmonares também, e tudo isso aumenta o risco de internação.
E geralmente, aqui no estado de Santa Catarina, há um mês atrás, já estava com um sério problema de saturação no sistema de saúde de doença respiratória. Já estava entrando em colapso. Eu acredito que por onde vocês estão também deve ter acontecido a mesma coisa. Então, é legal a gente parar e refletir sobre esse assunto que nós estamos conversando aqui hoje, porque às vezes o nosso olhar para essa realidade é um pouco, digamos que, diferenciado. E a gente acha que é comum, é porque é inverno, tal, não precisa tomar muito cuidado, mas precisa sim, porque muitos hábitos mudam, entendeu? Então, para evitar as principais causas de morte no inverno, como infarto, infecções respiratórias, né, hipotermia, vale adotar uma combinação de cuidados práticos e preventivos. E eu vou aqui citar algumas dessas estratégias que a gente se referia no título da aula de hoje. Então, para prevenir os infartos e AVC, o que tem que fazer? Manter-se aquecido, especialmente ao sair da cama, ao sair de casa. Eu já comentei sobre isso. Mudanças bruscas da temperatura, elas aumentam o risco cardiovascular. Então, isso é fato. Então, nós precisamos realmente de dar atenção. Controle de doenças crônicas, que é o caso da hipertensão, o caso do diabetes, colesterol alto. Então, fazer o acompanhamento com o médico direitinho, medicação em dia. Porque essas doenças crônicas, ela tende a descompensar no inverno, entendeu? Então é muito importante manter o diabetes sob controle, usar a medicação certinha. Se é medicado de colesterol ou de pressão, então saber que sim, no inverno tem que tomar mais, dar mais atenção, tomar mais cuidado, com a pressão principalmente, entendeu? E evitar esforço físico intenso demais no frio, principalmente para quem tem histórico cardíaco na família. Então tem que chamar a atenção, né, das pessoas que têm hábito de fazer esforço, um histórico familiar favorável a acidente vascular cerebral, a infarto e por aí afora. Então, no inverno, sabe, o nosso corpo ele enfrenta desafios que são vários, né? Então, nosso corpo enfrenta as baixas temperaturas, enfrenta uma redução de exposição ao sol. E o que que acontece quando a gente mantém assim um pouco distante do sol? Aí vem pintando aquela depressãozinha sazonal, aquele desânimo, aquele dia triste, né? E as pessoas num dia triste, elas também ficam mais tristes. Onde tem sol, tem alegria, né? Então a gente vê assim que há uma certa diferença do sul para o nordeste do Brasil. O nordeste com certeza absoluta, é muito mais sol, né? E o povo muito mais alegre. No sul já o povo já é mais frio e o povo já não é tão se comparando com o Nordeste, tão intenso quanto, entendeu? Então dá uma diferença. Os países gelados, né? As pessoas são mais fechadas, são mais depressivas. Nesses países gelados, países de muita neve, de muito gelo, muito frio, né? Então, assim, o sol, a exposição ao sol é geradora de alegria, geradora de antidepressivo e por aí afora. Então, assim, menor exposição ao sol, maior risco de doença respiratória. Por isso, o consumo adequado de vitaminas é essencial para fortalecer o sistema imunológico e manter a saúde em dia. Geralmente, quando se fala de inverno, se fala de vitamina, a primeira coisa que estoura na cabeça da gente, o que é? O que é? O que é? Vitamina C. A gente parece que a vitamina C ela é milagrosa, ela vai e resolve tudo. Mas olha, gente, não é só a vitamina C. As vitaminas que têm uma relação muito estreita com o inverno, que merece nossa atenção, que merece nosso carinho, eu vou falar delas agora. Mas precisamos dar atenção. Não é só uma questão de vitamina C. A vitamina C é importante, vou falar um pouco dela também, tá? Então, a vitamina C ajuda a fortalecer o sistema imunológico, ela combate radicais livres, que tem uma ação antioxidante realmente maravilhosa, né? E só que aqui vai uma curiosidade sobre a vitamina C. O corpo humano não consegue armazená-la, não consegue depositá-la. Então, o que que significa? Significa que a gente precisa consumir ela regularmente
por meio da alimentação ou de suplementação. Na suplementação, a Catalmet é uma proposta maravilhosa da vitamina C. Ela pode ser utilizada agora no inverno, uma cápsula 3 vezes ao dia. É melhor distribuir ao longo do dia em pequenas doses, porque não adianta botar uma grande quantidade, porque ela não vai absorver, ela vai perder. Então, distribuir pequenas doses durante o dia é a melhor forma. E a proposta da Catalmédico para o inverno agora, usar uma vitamina C 3 vezes ao dia, é perfeito, maravilhoso. Entendeu? Lembrando que ela não se acumula, tá? Então, aqui uma curiosidade. Além disso, sabe, a absorção da vitamina C no organismo, ela segue a lógica bem curiosa também. Quanto maior a dose ingerida de uma vez só, menor é a absorção pelo corpo. Sabiam disso? Quanto maior é a dose ingerida de uma vez só, menor é a absorção pelo organismo. Geralmente usa-se essa estratégia quando tem aquela cistite de repetição. Então a gente faz um protocolo dentro da naturopatia que vai vitamina C de 1.000 miligramas, que é para assustar qualquer um, porque é uma dosagem alta. E tomar 3 ao dia. Então ela vai absorver o que precisa. O restante vai eliminar. Mas no caso de uma cistite de repetição, a gente fazia os protocolos dentro da naturopatia, conforme eu estava mencionando, de colocar o própolis, de colocar a vitamina C, de colocar um cara tormentosa e dava um resultado assim maravilhoso. Então ela vai agir nessa dosagem alta em cima de processos inflamatórios, infecciosos, que é muito bom. Outra curiosidade é que a vitamina C ajuda na produção de colágeno. No caso do colágeno, é essencial para a saúde da pele, das unhas e do cabelo. E a pele no inverno resseca mais, né? Então ela tem essa vantagem ainda. E mais, acredita-se que ela tem que ela pode reduzir os efeitos do estresse, né? Porque ela influencia os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a vitamina C tem essa vantagem ainda, né? É claro que a gente está pegando a ação dessas vitaminas mais voltada à questão do inverno mesmo. Ela fortalece o sistema imunológico. No caso, a vitamina C, ela vai estimular a produção de células de defesa. Então, é por esse mecanismo que melhora e estimula o sistema imunológico. No caso dos linfócitos, e anticorpos, ela vai ajudar o corpo a combater as gripes, os resfriados, né? Que são mais comuns nos meses frios. Por essa razão, é fundamental o seu uso no inverno. Então, é uma vitamina que, sim, ela faz bem o tempo todo. No inverno, a gente presta um pouco mais atenção na dose, né? Então, toma uma dose um pouco mais aumentada do que do verão. No verão, a gente está usando mais frutas, mais verduras e por aí afora, mais fontes de vitaminas, tá entendendo? Não sei se vocês prestam atenção, né? Mas quando chega no inverno, as doenças causadas por deficiências de minerais e vitaminas, elas aumentam de uma forma acentuada, entendeu? Por que que acontece isso? Porque quando chega o inverno, os alimentos cuja fonte de vitaminas e minerais eles acabam reduzindo o consumo, acaba sendo a menor parte da nossa alimentação. Entendeu? Uma salada no inverno, um dia frio, não tem o mesmo apetite do verão, entendeu? Então, no verão se consome mais minerais, mais vitaminas através da alimentação. No inverno há uma redução natural dessa fonte de nutrição que é as frutas e as verduras. Então, há sim uma redução. Outra coisa é a ação antioxidante da vitamina C. Ela neutraliza os radicais livres. Ela protege as células contra os danos e ajuda a reduzir o estresse oxidativo, que é muito importante para evitar a formação de alguma célula mal intencionada, tá entendendo? E esse estresse oxidativo ele pode enfraquecer, né, o organismo, tá bom, gente? Ela ajuda na produção do colágeno, já falei ali atrás, então é essencial para manter a pele saudável, especialmente no inverno, quando tende a ficar mais ressecada, né, também já comentei. Melhora a absorção do ferro, isso é importante para prevenir a anemia e manter os níveis de energia estável. Então, quando vai tratar uma anemia,
tem que se levar em consideração a vitamina C, assim como o molibdênio, assim como o cobre, assim como o ferro, né? Precisa ser levado em consideração, mas a vitamina C, ela sim é fundamental para absorver o ferro. E, então, é claro que se ela tiver reduzida ou deficitária, as chances aumentam. Até porque no inverno, como eu falei, nós estamos mais desprotegidos em relação a minerais e vitaminas. Por isso eles têm que ser suplementados. Reduz a duração de gripes, o período, né? Então, estudos mostram que a vitamina C ela pode diminuir o tempo de recuperação de infecções respiratórias. Então, para algumas pessoas recuperam mais rápido, outras demoram um pouco mais, entendeu? Mas é importante a gente entender que o corpo é um processo que está em constante atividade, né? Mesmo dormindo, as coisas continuam acontecendo, né? Alguma parte do corpo descansa e outras não, continua normal. Então, comentei um pouquinho mais sobre a vitamina C, porque ela digamos assim, é mais xodozinha no inverno. Mas também outra vitamina importante que vocês devem mensurar agora no inverno, dosar no sangue para ver como está. Se tiver baixa, aumente, por favor, porque a vitamina D é uma vitamina que vai trabalhar muito as questões relacionadas com o emocional, com a questão sazonal, entendeu? Então, a vitamina D ela é essencial para a saúde do óssea e imunológica. No nosso caso aqui hoje, nós vamos focar mais na imunológica. Especialmente porque a exposição do sol, como eu já havia dito anteriormente, ela diminui no inverno, ela reduz no inverno. Então, quanto mais sol, mais alegria, né? Mais felicidade. E a vitamina D ela tem uma vantagem que ela vai prevenir aquelas doenças sazonais e oportunistas que é bem comum do inverno, entendeu? Os níveis adequados de vitamina D, eles vão reduzir o risco de bronquite, de pneumonia, de outras complicações típicas do inverno. Aí se pega em relação assim ao idoso, que eu tenho falado mais, né? Em relação ao idoso. O idoso, às vezes, já está num processo de imunossenescência, que a imunidade já está perdendo força e está envelhecendo o sistema imunológico. Então, eu li um artigo outro dia aí, onde está mostrando que a tendência nossa agora vai ser ter mais na imunidade e longevidade do que em relação aos outros hábitos. E eu acredito ser verdade, eu acredito que realmente a tendência é essa. Por quê? Porque quando a imunidade cai, quando vai envelhecendo, a imunossenescência se manifesta, as portas abrem para tudo, para os vírus, para as infecções, para as doenças pulmonares. Isso é o que mais acaba sendo motivo de óbito entre os idosos. Então, o que que acontece? A melhorar a imunidade, cuidar da imunidade hoje, é estar cuidando da longevidade. Esse fator da longevidade ele vai entrar com certeza absoluta. Opa, o que que aconteceu aqui? Ah, saiu. Então, é importante, tá? Trabalhar, trabalhar a imunidade. A vitamina D também, ela contribui para o bem-estar mental, né? Os baixos níveis de vitamina D, mesmo no verão, né? Eles interferem no emocional, no humor, naquele vazio, tristeza, angústia, né? Ela causa isso, mesmo no verão. Então, imagina no inverno, onde o fator sol fica mais restrito. Não é que não tem, é mais restrito, entendeu? Então, ele contribui para o bem-estar mental. A vitamina D, ela está ligada à produção de serotonina, o que vai ajudar a evitar a depressão sazonal e vai também melhorar o humor, correto? Então, vitamina D, vitamina C são vitaminas importantíssimas para ser utilizada no inverno. Outra vitamina que é muito importante por conta das mucosas, onde geralmente navegam os vírus e bactérias, é a vitamina A. A vitamina A, ela vai contribuir para a renovação celular e proteção contra as infecções. Então, a vitamina A
Só lembrando que é uma vitamina lipossolúvel, não deve abusar na quantidade, na alta dosagem, né? Porque ela acumula, ela é lipossolúvel. A vitamina A, ela oferece proteção contra infecções. Então, ela ajuda na renovação das células, ela fortalece as barreiras naturais do corpo, né? Como a pele e as mucosas, e vai dificultar a entrada de agentes infecciosos, principalmente em relação às mucosas nasal e por aí afora. Então, a vitamina A é uma vitamina que tem que ser levada em consideração, né? Gente, principalmente no caso de crianças, de idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas. A vitamina A, ela também, ela oferece um certo apoio para a imunidade. Ela vai estimular a produção e o funcionamento das células de defesa, entendeu? Vai tornando a resposta imunológica mais eficiente diante dos casos das gripes, dos resfriados e por aí afora. Então, outra vitamina muito importante durante o inverno, né, que são as principais, assim, que tem relação direta com o frio e deve ser levado a sério, é o complexo B. O complexo B, uma das coisas que ele vai trazer é mais energia e mais disposição. No caso aqui, gente, as vitaminas B1, a B2, a B3, a B5, qual que é a ação delas? O que acontece com elas? Elas participam do metabolismo energético. Ela vai ajudar o corpo a transformar os alimentos em energia, que é essencial para poder combater o desânimo, a letargia, o cansaço, aquela coisa que é típica dos dias de inverno, né? Que é típica do dia frio. O complexo B também melhora a saúde mental. Então, a B6 e a B12, vocês sabem que a B12 é uma vitamina muito importante, geralmente quando se pede exame de sangue, quase na totalidade, né, pede a B12 também, que é a vitamina que clareia, né, o nosso emocional, no que diz respeito à parte de equilíbrio emocional, tá entendendo? Memória e por aí afora. Então, a B6 e a B12, elas estão ligadas à produção de neurotransmissor, como é o caso da serotonina e a dopamina, que ajudam a manter o bom humor e prevenir a depressão sazonal, principalmente aquela que eu estava me referindo sobre a questão do sol. O complexo B também tem uma ação na função neurológica e na função muscular. Elas contribuem para o bom funcionamento do sistema nervoso, dos músculos, o que é importante para manter o corpo ativo, sabe? Mesmo com preguiça do inverno, mas precisamos dessa energia para ir para a academia, né, num dia como hoje. E por último, então, gente, a vitamina E. A vitamina E é outra vitamina importante no inverno. Então, use dessa estratégia que vai ser muito importante para o seu consumo pessoal, para os seus pacientes, enfim, por aí afora. A vitamina E, ela fortalece o sistema imunológico. A vitamina E ajuda a manter as defesas do corpo em alta. Ela reduz o risco de gripe, de resfriado e também de outras infecções, principalmente as oportunistas respiratórias, entendeu? A vitamina E, ela tem a ação anti-inflamatória. Ela ajuda a reduzir processo inflamatório no corpo. Então, nos casos da bronquite, rinite, sinusite, isso que tem a ver com o aparelho respiratório, a vitamina E, ela tem a sua contribuição. Então, ela é útil para quem sofre de doenças respiratórias ou articulares também, que durante o frio, os meses frios, a doença articular que piora com o frio, a vitamina E vai ser de boa, é bem-vinda, vai ser de grande utilidade, tá certo? Então, resumindo, resumindo, o, diante do inverno, o nosso corpo ele enfrenta uma série de desafios. Isso é fato. Temperaturas mais baixas, ar seco, menor exposição ao sol e maior circulação de vírus e bactérias. Nesse caso, ou nesse cenário, o uso adequado de vitaminas e minerais se torna essencial para manter a saúde em dia e o sistema imunológico forte. Tá bom, gente? Então, esses cuidados é muito importante que a gente toma.
Agora chegou a hora de uma grande novidade. Uma grande novidade. Estava sendo aguardado, esperado. Muitas pessoas me cobravam, mas por que que, né, não tem ômega 3? Por que que não tem? Então, chegou o dia. E eu quero apresentar para vocês agora, nesse momento, né, o ômega 3 Puricatal. Olha só, chega com brilho próprio. Bonita a embalagem, né? Um produto realmente maravilhoso que veio para fazer a diferença. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito do que eu vou mostrar para vocês agora, tá bom? Então, ômega 3 Puricatal é o filhinho que acaba de chegar na família e chega com um pose de vencedor, porque ele é um vencedor, né? Traz muitas coisas boas para a nossa saúde. Então, vamos lá falar um pouco. É, Deixa eu. Pronto, ficou melhor assim. Deixa eu pegar isso aqui também, tirar daqui. Pronto. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: qual é o grande benefício do ômega 3? Por que que ele é tão importante? Por que que ele é tão recomendado, né? Em todas as fases, para o coração, para a gestação, para o colesterol. Então já é um alimento super difundido, entendeu? Mas qual que é o grande benefício do ômega 3? Vamos lá então? O grande benefício do ômega 3 é a sua ação anti-inflamatória poderosa, porque a maioria das doenças crônico-degenerativas provém de processos inflamatórios silenciosos. Então, o grande benefício é a sua ação anti-inflamatória poderosa que impacta positivamente diversas áreas da saúde. Ele ajuda a proteger o coração, ajuda a proteger o cérebro e até o humor. Isso tem razão para isso, né? Por conta do docosahexaenol 4 presente no produto, que faz dele realmente maravilhoso. Então, o mais interessante é que ele faz tudo isso ao mesmo tempo. Hoje a gente não vai ter uma aula de ômega 3, correto? Apenas algumas observações e apresentação do produto. Com certeza a Érica vai estar designando aí uma palestra só sobre o assunto, né? Uma aula só sobre o assunto, e onde vamos aprender muitas outras coisas. Então hoje é só é só uma apresentação mesmo, tá bom? Então, esse que é o grande benefício do ômega 3, que é a ação anti-inflamatória poderosa, que vai impactar positivamente em diversas áreas da saúde. Ele também ajuda a proteger o coração, muito indicado, recomendado e consumido com essa finalidade, o cérebro e até o humor, tá bem? E o que é um ômega 3 de alta qualidade? Então, quando a gente compra ômega 3, geralmente compra lá. As pessoas, de uma forma geral, que não se liga muito em composição, ela vai pelo preço. O mais barato ela leva, porque pensa que a ômega 3 é tudo igual, é tudo uma coisa só. E tem diferenças absurdas, né? Diferenças muito grandes. Então, o que que é um ômega 3 de alta qualidade? Então, vamos lá. Primeira coisa, um ômega 3 de alta qualidade é aquele que oferece alta concentração de EPA e DHA. Guarda essa explicação. Os dois principais ácidos graxos responsáveis pelos benefícios à saúde, que passam por processos rigorosos de purificação para garantir a segurança e eficácia, tá? Então, vamos lá. Então, o que é o ômega 3 de alta qualidade? Primeiro, ele oferece alta concentração de EPA e DHA. Outra coisa também, que passe por processos rigorosos de purificação para garantir a segurança e eficácia. Então, isso já é fato. Então, o ômega 3 de alta qualidade ele tem que ter isso. Tem que ter alta concentração de EPA, tem que ter alta concentração de DHA e também passar por processos rigorosos de purificação para garantir segurança e eficácia. E é importante ter o selo para garantir, né, realmente que isso é uma coisa que está de fato inserida no produto. Não é apenas né, uma menção.
Então, ainda falando o que é um ômega 3 de alta qualidade, alta concentração por dose. Então, prefira, aqui é uma recomendação, né? Então, você deve preferir produtos com pelo menos 500 miligramas de EPA e 250 miligramas de DHA por dose. Isso já está sendo considerado um ômega de alta qualidade. Então, quando você pega um ômega que tem 500 miligramas de EPA e que tem 250 gramas de DHA, miligramas de DHA, desculpe, né? Significa que é um produto de alta qualidade. Para vocês terem uma ideia, olha só, o ômega 3 puricatal é considerado um suplemento premium. Ele é premium. Por quê? Porque ele é composto de 990 miligramas do EPA e 660 miligramas de H. Uma maravilha. Uma benção para os profissionais e para os pacientes e todos os amantes de ômega 3. Uma concentração maravilhosa. Vocês sabem, né, que eu não vou dizer que eu tenho uma luta contra o parto, mas não deixa de ser uma luta, né? Eu não posso ficar sem ômega 3 de jeito nenhum. Ômega 3 tem que ser para o resto da vida, para sempre. E eu estava usando até então, acabou a semana passada, um ômega 3 importado dos Estados Unidos, e o ômega 3 e o DHA era 480 miligramas. Já era um bom aporte. Um bom aporte. Mas agora nós temos aqui na Catal Medic um ômega 3 com 990 de EPA, 660 miligramas de DHA. Então é uma dose realmente maravilhosa. Produto de ponta. É o produto prêmio mesmo. A qualificação do ômega é para isso aí, prêmio. E o que mais interfere para ser um ômega 3 de alta qualidade? Certificações de impureza. E nessa certificação de impureza tem três selos que certifica que esse produto é um produto de qualidade e de pureza total. Ele tem um selo que é o IFOS, tem o MEC3 ou o GOED, entendeu? Um desses selos, qualquer ômega 3 que tem um desses selos, então indica que é um produto de alta qualidade. E esse produto, esse selo indica, né, e garante que o produto foi testado contra metais pesados, dioxinas e os PCBs, né? O ômega 3 puricatal, ele tem um certificado MEC3. Então, lembrando que a Catal Medic também tem a ISO 9001 e a ISO 14000, que é um ambiente próprio para desenvolver produtos de qualidade extrema. Então, é claro que um ômega 3 como esse não precisa ficar restrito a relacionamento eh, o relacionamento com um problema de saúde. Entendeu? Ah, porque eu tenho um problema cardíaco, então eu preciso tomar ômega 3. Não, não precisa se relacionar só um caso de problema ou da doença. É importante entender que, no caso, o ômega 3, ele deve fazer uso diariamente, como parte da nossa dieta, entendeu? Então, você veja que top que é o Puricatal. Ele tem o certificado MEC3, né? Com alto grau de pureza. Concentração de EPA e de DHA, assim, fantástico, maravilhosamente. Bem, então é o grande diferencial que esse produto chega no mercado realmente para ser um grande produto. E o ômega 3, ele tem algumas ações importantes, entendeu? Eu vou falar um pouco do ômega. Não vou fazer uma aula, como eu disse, né? Mas vou fazer algumas citações aqui do ômega 3. Em relação ao coração, usando o ômega 3, o coração está mais o quê? Está mais protegido. Ele reduz os níveis de triglicerídeo, melhora a circulação, ajuda a prevenir doenças cardiovasculares como infarto e AVC. Então, o ômega 3 é um grande auxiliar, gente. Então, pode estar utilizando, na pior das hipóteses, uma cápsulazinha de manhã, uma cápsula de noite, né? Duas cápsulas por dia, e mantém. Vai ajudar muito, vai ajudar bastante. Porque hoje se o estresse, a tensão, essa coisa da correria, às vezes a gente acaba se esquecendo um pouco, né? Deixando um pouco de lado a gente mesmo. O cérebro com ômega 3 fica bem mais afiado. Então, eu acredito que todo o processo de memória e saúde mental, o ômega 3 vai trazer uma grande vantagem. Ele contribui para a memória,
concentração, e ele pode ajudar na prevenção de doenças neurodegenerativas, que é o caso do Alzheimer. O Alzheimer é uma das doenças neurodegenerativas onde o ômega 3 tem uma grande ajuda. Por conta do quê? Por causa do DHA, do glicose hexanóico, que melhora a permeabilidade das células, melhora a neuroplasticidade. Elas conseguem jogar as sinapses com mais intensidade, né? Geralmente a velocidade normal de uma sinapse dessa gira em torno de 400 quilômetros por segundo, né? E com avançar da idade, com Alzheimer e outras demências, isso não chega nem a 150. Então as informações estão perdidas e a confusão mental aumenta muito. Então o DH melhora essa permeabilidade, entendeu? Ele tem essa grande vantagem, por isso que o ômega 3 é importante. O uso do ômega 3 também, né, a gente já falou logo no começo aí por quê, né? Então, é o processo da inflamação. Então, com o uso do ômega 3, menos inflamação. Alivia sintomas de doenças inflamatórias, como é o caso da artrite e da asma. Alivia bastante, entendeu? E também traz o bem-estar emocional. Ele pode reduzir os sintomas de depressão e ansiedade, vai melhorar o equilíbrio emocional, entendeu? E assim, por conta da sua composição. Muito importante. O olhos e pele saudável, ele ajuda na saúde ocular, mantém a pele hidratada e protegida contra envelhecimento precoce. Isso que é muito importante. Opa, deixa eu tirar o aquecedor da tomada aqui. Agora, os benefícios, falar um pouquinho sobre os benefícios do DHA, né, de 660 miligramas. Um pouquinho sobre o DHA e nós vamos finalizar. Então, o DHA, ou ácido docosahexaenoico, é um tipo de gordura boa da família do ômega 3. E um verdadeiro combustível para o cérebro e o coração. Gente, DHA é tudo de bom. Ele está presente em grandes quantidades no tecido cerebral, nos olhos e nas membranas celulares. Ele é fundamental e essencial para o funcionamento saudável do corpo, entendeu? Então, o DHA é uma bênção, né? Para a saúde dos olhos. Quem for fazer uso do produto de forma contínua, preste atenção, né? Fica ligado, às vezes começa a sentir uma dor de cabeça, às vezes começa a sentir uma tontura, vai dar uma olhada para ver se o óculos não está demais. Eu estou falando isso, não estou citando no vazio, não, é porque eu já passei por essa experiência com paciente, entendeu? De, assim, eu fui diretor de uma empresa multinacional por 16 anos, e lá tinha o DH, entendeu? Então, assim, eu já ouvi muito relato e muito depoimento. Esse da visão que eu estou dando é um chama-atenção, porque melhora a visão, realmente ele melhora a visão. E também o DH é importante no desenvolvimento cerebral e cognitivo. Ele é fundamental durante a gestação e a infância. O DHA, ele contribui para a formação do cérebro e da retina do bebê. Criança com bons níveis de DHA tende a ter melhor desempenho cognitivo e visual. Onde que tem bastante DHA? Leite materno. Leite materno tem uma grande fonte de DHA. Então, percebe-se uma diferença de QI nas crianças que se amamentam em relação às crianças que tomam leite de vaca. Tem um trabalho de uma pesquisa que foi feita no Japão, que foram uns 10 anos de pesquisa. Eles acompanharam as crianças que amamentaram no seio e crianças que não amamentou no seio. Entre 9 e 10 anos de idade, desde o nascimento, né? Então, por volta dos 9 a 10 anos de idade, o QI em pontos diferencial estava dando 10 pontos, 92 pontos é, no quem não usou o DHA e dando 102 pontos para aqueles que usou o DHA. Então, 10 pontos de diferença. 92 pontos de QI naquele que não usou, né? 102 de QI naquele que usou. Esse é um trabalho feito no Japão. Deve ter na internet. Procure que vocês vão achar. Que é uma pesquisa que eles fizeram. Então, DH tem essa vantagem, tá? Então, ele desempenha um cognitivo e visual.
O coração já foi muito destacado na nossa fala de hoje aqui, mas eu preservei essa informação porque o DHA ajuda a reduzir triglicerídeo e ajuda a controlar a pressão arterial e prevenir arritmias, promovendo uma circulação bem mais saudável. A função cerebral em adultos e idosos, né, está associado à melhora da memória, da concentração e também da prevenção de doenças neurodegenerativas, que é o caso do Alzheimer. O DH, ele tem essa força, essa capacidade. O DH também ele apresenta uma ação anti-inflamatória. Ele ajuda a equilibrar processo inflamatório no corpo, o que pode beneficiar pessoas com doenças autoimunes ou doenças inflamatórias crônicas. Então, as doenças inflamatórias geralmente é o caminho para doenças crônicas degenerativas. E o ômega 3, né, com o DHA é muito importante. Então, gente, falamos aí dentro da nossa horinha que reservamos para falar do produto. Ele vai estar disponível a semana que vem para venda. A Erika vai dar mais informações para vocês agora. Nós estamos concluindo, estamos finalizando. Ela vai dar mais informações. Mas eu tenho mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui hoje. Entendeu? Tem produto de roupa nova. Tem produto de roupa nova e embalagem nova, né? E apresento para vocês agora em primeira mão. Olha que lindinho! O novo visual da embalagem do Chá Equilíbrio. Legal, né? Ficou muito bonito, muito show. E olha, o chá agora no inverno vai bem no verão, viu? Mas no inverno, chazinho quente assim, tudo de bom. É o que eu vou fazer agora, depois que eu sair aqui sair da sala do Zoom. Então, um chazinho desse vai muito bem para esquentar, né? Gente, muitíssimo obrigado pela atenção. Foi muito bom ter parado aqui para a gente conversar sobre esses assuntos. Então, que Deus abençoe todos, que Deus ilumine a todos, que cuide bastante da saúde, preste atenção aí no vitaminas do inverno, que isso é muito importante. E vamos viver mais e viver melhor, tá bom? Muito obrigado.